E aí, Fernando? Mais uma vez a gente aqui, mais uma campanha. E eu estava lembrando, quando a gente começou a conversar aí há uns 2 anos atrás, ninguém queria saber de política, mas aí não dá para ficar de fora. Sobretudo por causa desse momento de Juazeiro, né, Fernando? Para você foi a construção desse momento de estar aqui hoje, a gente vivendo mais uma vez numa campanha eleitoral difícil? Márcio, a gente tem uma militância política de quase meio século, né? Eu milito na política desde adolescente, né? Eu vou fazer 67 anos. E a gente sempre sonhou numa sociedade mais justa, mais igualitária. A gente se dedicou a isso e continuo me dedicando, né? Infelizmente, principalmente em Juazeiro, o ambiente da política foi ficando assim muito individualizado, certo? Uma política muito profissional, né? Pequenos grupos. Você não sente não tinha nenhum espaço de políticas públicas efetivas, de coletividade. A palavra coletividade foi riscada do mapa. E isso aí vai afastando uma série de pessoas. Inclusive eu próprio terminei me afastando disso por volta aí de 2017, 2018. Eu fui me afastando do processo político, né, e ficando mais observando em casa e tudo mais. Só que a degradação que a gente vê em Juazeiro é tão grande, né, que eu andava na rua e aquilo me incomodava. E a gente trabalhou em gestão pública, a gente que já fez muita coisa na vida, né, ao longo desses 50 anos de militância política, né, você já foi procurador do município, eu já fui secretário do município em algumas pastas. Certo? A gente se dedicou bastante a isso tudo e a gente vê a cidade se degradando, a política de Juazeiro se degradando. Certo? E a gente começa a encontrar pessoas na rua: Fernando, a gente não vai fazer nada, a gente vai deixar Juazeiro desse jeito. E não dá para você pegar uma história de meio século, jogar na lata do lixo e fazer de conta que nada está acontecendo, né? Isso incomoda a todos nós e a gente começou a se rearticular, né? Várias pessoas discutindo, porque não dá para a gente ficar sem o projeto nós temos para a cidade, né? A gente tem um compromisso, né? Meu tempo na vida já vai passando, né? A gente vai envelhecendo, mas a gente tem a responsabilidade de deixar as coisas acontecerem para as gerações que virão, né? Então nós temos compromissos com isso, né? E não podemos abrir mão desse processo de continuar discutindo, continuar sonhando que é possível, sim, uma cidade melhor, uma vida melhor, né? Desde que a gente traga a sociedade para esse debate, que a sociedade se envolva, né? Esteja presente. Essa política individualista que a gente vê aí, ela existe porque a sociedade não está participando. Então a gente precisa criar os mecanismos de que a sociedade possa debater, né, com todas as suas diferenças, com todas as suas diversidades, né, lá existente, que ela venha debater e a gente poder construir o futuro conjuntamente. Fernando, você falou de envelhecer, né, que você está envelhecendo. E aí a gente hoje, sobretudo a gente tem mais experiência na política, a gente ouve o cara dizendo: mas fulano que é o novo, ou é o novo, ou é o novo. E aí eu lembro daquelas palestras que a gente assistia de Haroldo Lima, falando que a juventude e o novo é o que a gente traz na cabeça. Exatamente. Tem jovens que, apesar de pouca idade, já são velhos. E tem pessoas que o tempo passou, mas as ideias continuam jovens. Fernando, a impressão que eu tenho assim, de você, e não sou eu que digo. Outro dia eu estava conversando com o Edson Duarte e ele me disse que está fazendo a autobiografia dele. E na autobiografia dele ele está colocando você como o grande professor da vida e da política. Eu acho que assim, eu, Paulo César, o Zó, o Hugo, Edson Duarte, tanta gente. Paulão, que já faleceu. Foi candidato a prefeito quando eu fui, Fernando. Eu acho que você foi responsável por plantar em nós essa ideia nova. Porque o que é o novo hoje? Nós somos duas pessoas que já participaram de gestão pública. Fernando, não tem ninguém que nos jogue uma pedra para dizer que nós participamos de qualquer ato de corrupção ou que nós fizemos algo ilegal. Isso é o novo. A grande sacada, a grande novidade é fazer o que é certo, é fazer o correto. E você, Fernando, você deu para a gente um exemplo. Você nos ensinou, você dialogou conosco e nós aprendemos a fazer política coletiva, política para as pessoas.
Você fez homens bons na política. Eu não posso dizer que a carreira, por exemplo, de um Edson Duarte, fantástico, honrado, correto, né? Ou o mandato que o Zó faz com muita firmeza. Tem um pouco de Fernando em tudo isso, Fernando. As pessoas da cidade talvez não reconheçam, de um modo geral, uma população inteira, mas nós que convivemos no dia a dia da política, Fernando, a gente sabe da importância que foi conviver com você. E diante desse cenário, Fernando, como é que você vê essa construção desse cenário tão confuso hoje em Juazeiro? Você falou da falta de coletividade, mas como é que você enxerga esses atores mais novos, os atores intermediários e até os atores mais velhos? Como é que você vê essas personalidades hoje no tabuleiro da política? Porque você sempre disse que a política é um tabuleiro de xadrez, e você é jogador de xadrez. Vamos falar agora do xadrez da política, bora lá. Rapaz, essa questão do novo não está... O novo é o novo das ideias, certo? A sociedade vai avançando, né? O mundo jamais será como era antes, certo? O amanhã não será como foi ontem, certo? Né? Senão a gente estava das cavernas até hoje, certo? Então a sociedade vai evoluir, né? E a gente vai evoluir se a gente abrir espaços, se a sociedade tiver os mecanismos de discussão, né? Se as ideias forem confrontadas e eu costumo dizer que a inteligência é coletiva. Certo? Então, quando você lança uma ideia e você está debatendo, até com que é contra a sua ideia ali, ele vai argumentar, certo? Que é melhor, não é assim, é melhor fazer daquele outro jeito. E quando você começa a juntar as ideias de muita gente, né, aí sai um resultado. Né? É o resultado que a sociedade, naquele momento ali, entende que é o mais adequado. Né? E aí não é mais ideia de ninguém, não é minha, não é sua, não é de ninguém mais. É a ideia da coletividade, certo? Porque ela foi incorporada, né, de pensamentos, de pedaços de ideias, de sugestões de várias pessoas. Né? E quem vai dizer se aquilo realmente está certo ou está errado ou não é muito assim, é a vida. Né? A vida vai dizer e a gente vai fazendo os ajustes. Né? Então eu sempre acreditei nisso. Então, por exemplo, você sabe que eu fiz política a minha vida inteira sem pensar em mim, né? Eu nunca botei o individual, né? Eu sempre achei que o coletivo está à frente do individual. Né? Isso é um princípio de vida e sigo ele até o final. Então, o que é que acontece? Né? Eu só acredito na política como ferramenta da participação popular. Então, se a gente participa da política, se a gente coloca candidaturas na rua e tudo mais, isso aqui precisa, a gente entra na gestão pública, a gente está fazendo gestão pública, você tem que estar discutindo com a população, não interessa em quem a população, aquele cidadão, aquela cidadã votou, certo? Todo mundo tem que participar, tem que discutir, tem que ouvir. Né? Eu acho que a maior sabedoria do ser humano é saber ouvir, não é falar. Certo? Então a gente tem que escutar, né, aquilo ali e juntar as ideias para que a coisa possa fluir. Então o homem público, ele tem que permitir que a sociedade, né, faça o seu caminho. Né? Quem faz as transformações não são os heróis, os falsos heróis que aparecem por aí. Né? Quem faz a transformação é a coletividade, certo? É quando o povo quer. Certo? Então é isso que a gente tem que fazer. Certo? Então a gente tem que permitir que a sociedade externe seus pensamentos, que a gente junte as ideias, que a gente veja formas de como resolver e superar as nossas dificuldades, os nossos problemas. Aí o resultado é positivo, né? E a vitória é certa e o futuro exitoso aparece. Fernando, a luta, para nós sempre foi um grande desafio. Nem sempre nós estivemos do lado que ia vencer. Na maioria das vezes até do lado que perdia. Nós sabíamos que íamos perder. Quando nós enfrentávamos, por exemplo, naquela época, todo o poder do carlismo de Antônio Carlos Magalhães. E da ditadura militar. E da ditadura, do processo militar como um todo. E aí a gente já ia para a eleição sabendo que a gente ia perder. Isso. Mas a gente ia porque a gente acreditava que a gente precisava construir um tempo novo. E eu acho que em algum momento, Fernando, a gente construiu um tempo novo. Eu acho que quando nós acompanhamos Flávio Luiz naquela eleição, lembra quando Flávio Luiz fez uma candidatura lá atrás e a gente apoiou Flávio? Nós levamos aquele momento, nós nos aliamos a um setor do centro para poder ampliar o nosso horizonte e possibilitar ter
uma perspectiva de ir mais na frente para o poder. Depois, quando nós participamos do governo de Joseph Bandeira, Exatamente. o PCdoB participou lá, nosso grupo estava lá dentro, políticas públicas na saúde, políticas públicas no social, exitosa, né? Muita coisa que partia do nosso arcabouço de pensamento foi implantada ali. E depois, quando nós enfrentamos o desafio de levar para a política um jovem empresário, né? Aquela história que a gente construiu com o Isaac, que você passou mais tempo lá, eu saí um pouco antes. Por outros motivos, eu já não... Talvez eu enxerguei alguma coisa, não foi por ser melhor, mas entendo que eu enxerguei algo e eu preferi não sair. Fui candidato a prefeito também, naquela época, contra todo o nosso grupo que estava lá. Mas eleger Isaac, eu acho que foi uma grande vitória que a gente tem, e talvez não é algo que se arrepender, mas você sabe que naquele momento, infelizmente, Isaac nos distanciou do projeto que a gente criou originalmente. Isso. Você viveu mais no governo, como foi aquele momento, Fernando? O projeto a situação ali que resultou na candidatura de Isaac, e vitoriosa em 2008, é um ambiente político muito parecido com o que a gente vive em Juazeiro hoje. Certo? De frustração da sociedade, de lideranças políticas, que eu não chamo de liderança, são chefes políticos, certo? Porque liderança e chefe político são coisas bem distintas, né? A liderança, você tá dialogando, o líder político, você está estimulando e formando novas lideranças, porque a roda gira, certo? Nós não vamos ficar aqui para a eternidade, certo? Quanto mais quadros políticos, técnicos, né, pessoas mais capacitadas, entendendo esse processo e com esse espírito de coletividade, né, mais saudável e mais próspera será a sociedade. Então, a liderança tem esse papel, né? O chefe político, não. O chefe político, ele quer o controle, certo? Ele domina a cena política, ele domina a sociedade com maior ou menor poder, certo? Mas ele é um dominador, certo? E a gente sempre lutou contra as ditaduras, né? Isso não deixa de ser todo chefe é um ditador para mim, né? E o que a gente vê hoje na cena política é isso. Né? Naquele momento, a grande virtude do PCdoB foi ter enxergado isso e de forma bastante ampla, né? Como eu disse, o fato de você ter uma divergência política e ideológica contra outra pessoa não significa que a gente tem que ser grosseiro, que a gente tem que ser inimigo. Certo? Eu sempre convivi com os adversários, né, com a maior cordialidade possível, né? E a gente senta e dialoga, né? Às vezes, os divergentes opostos, né, se encontram em alguns caminhos, né, em soluções comuns, né, que são saudáveis para o conjunto da sociedade. E naquele momento a grande virtude nossa foi justamente essa, né? O ambiente político era dominado por chefes poderosos, né, consolidados, né, e não permitia o surgimento de novas lideranças nesse processo político. E a gente conseguiu, nessa discussão com a sociedade de Juazeiro, ir abrindo horizontes e surgiram várias novas lideranças naquele momento. Certo? Então o projeto foi vitorioso no primeiro instante, conquistamos algumas coisas bastante importantes para Juazeiro, melhoramos bastante a infraestrutura, mas a gente poderia ter ido além. O meu afastamento daquele projeto foi justamente uma frustração muito grande, foi justamente essa, né? Porque ao invés da gente dar continuidade àquilo, de formação de novos quadros, de abrir os horizontes para a sociedade de Juazeiro, né, a gente voltou para a mermice, né? Então passou a ter uma dominação sobre aquele projeto que foi feito coletivamente. É o grande problema. Os projetos são feitos coletivamente, se ganha coletivamente, mas depois há uma apropriação, né, por pequenos grupos ou por famílias, né, e aí estrangula de novo. Mas a gente não pode desistir, né? A gente tem que continuar lutando porque a sociedade é soberana e ela precisa sobreviver, ela precisa prosperar, certo? E isso, quando a gente incorpora a sociedade diretamente no processo, as coisas mudam e eu sou bastante otimista com essas coisas. Você sabe que a vida inteira eu fui otimista com esses processos todos e acredito no futuro, né, de uma sociedade progressista, justa, fraterna.
foi inspirado no seu otimismo, que eu até li um livro de Voltaire chamado Cano do Otimismo, que era para poder treinar mais ainda essa coisa do otimismo. Às vezes parece difícil ser otimista, né? Às vezes é difícil. Você vê um monte de gente hoje, muita gente entrou na política hoje e fala coisa que a gente às vezes até não acredita. Muita gente sem experiência nenhuma na política, muita gente que não tem conhecimento nenhum da gestão, da vivência, do movimento da sociedade. E aí você encontra, todos viraram lideranças políticas, né? Porque aí também você tem um fenômeno das redes sociais, que todo mundo agora é um formador de opinião, todo mundo está atrás de um celular e pode dar uma opinião. Então todo mundo virou formador de opinião, todo mundo virou liderança política, e aí numa cidade que tem um caos de liderança, você tem uma proliferação de candidatos a prefeito de uma forma que você nunca viu na vida. Gente que se você procurar saber por onde andava em Juazeiro nos últimos anos, você nunca viu. Gente que, se você perguntar como é que você pode fazer alguma medida que vá beneficiar para a cultura de Juazeiro, não vai ter esse nexo com a cultura de Juazeiro. Gente que não tem conhecimento de como pode desenvolver, nem conhecimento básico de administração pública. E é uma geração de novas lideranças candidatas a chefes políticos. Você percebe claramente, conversando com essas pessoas, Fernando, que isso você identifica agora, que faltou a escola que a gente foi formado. É que as pessoas estão se candidatando a ser novos chefes políticos. Todo mundo critica fulano, mas é exatamente igual para fazer a mesma coisa. Exatamente. Quer dizer, nós temos essa insistência mesmo. Com discurso à direita, com discurso à esquerda, com discurso ao centro, mas a prática é a mesma. É a prática do chefete. Né? Você vê essa insistência do Isaac, mesmo diante de uma impossibilidade jurídica de querer ser candidato. Isso. Estrangulou, atrasou o processo. Não permite que... E aí as pessoas que mais criticam Isaac, na verdade, elas querem fazer o mesmo que Isaac está fazendo. Eles querem ser o chefe. Eles querem ser o chefe. É a substituição do chefe. É só a substituição do chefe. Né? Então, é esse problema que eu vejo hoje na cidade de Juazeiro. E aí, Fernando, honestamente, é muito importante essa nossa participação no processo. As pessoas olham para a gente assim e dizem assim, mas onde é que estava Fernando? Onde é que estava esse Baixo Jandir? A gente estava ali assistindo e vendo esse movimento. E na hora que é preciso intervir, Fernando, a gente está aqui para dizer, Juazeiro, a gente está aqui do lado que a gente sempre teve. A gente sempre ajudou no processo. E a gente quer ajudar de novo. A gente tem experiência, a gente tem princípio e a gente compreende o processo de liderança, não em processo de ser chefe político. Isso. Algumas pessoas, companheiros nossos que a gente teve com a gente, às vezes até nem compreendem a luta política da mesma forma. Como é que você diz que as pessoas são responsáveis pelas suas próprias experiências? Exatamente. Não é isso, Fernando? A sociedade tem que fazer a sua própria experiência. Né? Exato. E sobre isso, Fernando, a gente tem conversado muito também. E toda vez que alguém fala mais alguma coisa, você diz, o que é que você fala? Calma, isso aqui é assim, e a gente tem de ouvir. Então, assim, tranquiliza, Fernando, as pessoas aí, fala pra gente como é que você está vendo esse momento, como é que você acha que a nossa sociedade vai se comportar e como é que o nosso projeto vai chegar na casa das pessoas. O que eu tenho escutado na rua, os contatos que eu tenho feito, certo? Eu acho que o povo de Juazeiro começa a recuperar o otimismo. Certo? A gente precisa criar, ele precisa enxergar um caminho, uma perspectiva. Certo? Então eu estou vendo assim, pessoas de muita qualidade. Juazeiro tem muita gente boa, muita gente com visão coletiva, muita gente comprometida com a cidade, com a história de Juazeiro. Certo? Isso é fundamental. Uma cidade que perde sua referência cultural e histórica, deixa de ser um povo. Certo? O que marca o povo é a sua cultura, o seu traço, o seu entendimento cultural. Aquilo caracteriza um povo. Né? Então, como a gente vai perdendo isso, a gente vira um amontoado de gente. Né? É como você vai para uma cidade, vai ter uma grande construção, e você junta um amontoado de gente, tudo quanto é lugar ali, né? Aquilo não é um povo, né? Ali é um amontoado de pessoas que estão ali para fazer uma obra, não sei o que, e pode até virar uma cidade. Né? Mas o que caracteriza uma população é o seu traço cultural. Né? E Juazeiro tem muita gente boa, muita. Né? É um povo extremamente alegre, divertido, né? E precisa sair, né, dessa situação que ele está. Né? A gente precisa criar os mecanismos para que ele discuta. E eu estou vendo que as pessoas começam a perceber isso, né? Tu começa a enxergar que isso é possível fazer novamente, porque isso já foi feito algumas vezes. Né? E a gente vai ter que tentar isso muitas vezes
uma hora dá certo, né? Porque a gente não pode simplesmente participar desse processo da eleição, certo? Que também tem isso. Às vezes a população se envolve, faz o processo da eleição, mas depois ela se desvincula. É como assim, não, eu elegi, agora vamos ver ali como é que fica, né? Então a gente precisa participar do processo de eleição, eleger um grupo, um movimento que caminhe para essa visão da coletividade, mas a coletividade precisa participar da gestão também, né? Ela precisa estar inserida nisso, discutindo permanentemente nisso. E o gestor precisa criar esse mecanismo, certo? A responsabilidade é maior do gestor. Sim. Quando o gestor tem o gestor que foi eleito, se ele tiver efetivamente essa visão da coletividade, da importância da participação popular, certo? Isso vira uma ferramenta fantástica, porque a gestão vai ser uma gestão efetivamente participativa. E não essa caricatura de gestão participativa, que de vez em quando faz uma reuniãozinha aqui e acolá para a pessoa ali, o cidadão daquele bairro, daquela escola, falar os problemas que todo mundo já morre de saber que tem e faz de conta que aquilo é gestão participativa. Gestão participativa é você tem que ter transparência, sim, onde é que está indo o dinheiro público, certo? Tem que mostrar, o dinheiro não é público, certo? Não tem que ser escondido, certo? O que é que a gente tem, o que é que a gente vai fazer, quais são as dificuldades, qual é a solução para determinados problemas, né? O que é que a gente enfrenta por cada vez e envolver a sociedade nesse debate. A sociedade compreende e participa, com certeza. Fernando, então, com muita fé no pensamento, nas pessoas, a gente vai tocando esse projeto, porque a motivação é muito grande. Nós talvez tenhamos aqui, nós sejamos a barreira da resistência contra esse estado de hipocrisia, contra esse estado de letargia, contra esse estado de abandono que a sociedade está. A sociedade vive um estado de abandono. Vive um estado de abandono. As pessoas elas querem se reafirmar, se autoafirmar como lideranças, sem nenhum compromisso com a história da cidade, com a dinâmica de Juazeiro, com a representatividade que essa cidade tem. Eu acredito que uma nova Juazeiro, Fernando, é possível. E nós já tivemos a oportunidade de participar de outras gestões, mas eu acho que essa é a primeira vez que nós, por nós mesmos, por quem construiu esse sentimento, pode estar presente. Porque eu, sendo prefeito, Fernando, eu represento todo o ensinamento que a gente teve a vida inteira. Você vai estar no governo, mas não é como uma peça acessória. O professor Jairton, vamos resgatar amigos nossos como Marcos Moraes, como Luiz Coelho Mororó, vamos trazer Angela Carneiro, vamos trazer tanta gente que é importante para essa cidade e que só vem se for através de algo que elas acreditem para o processo de gestão. Nós vamos fazer uma revolução nos princípios da administração pública. Nós vamos fazer uma transformação na dinâmica da cidade e nós vamos deixar um legado de novas lideranças para o futuro de Juazeiro, que é o que mais importa. Olhar os jovens, olhar as pessoas que estão aí, reativar as lideranças comunitárias positivas que foram trocadas por dinheiro que rodou nessas coordenações. A gente precisa trazer de volta a razão de ser. Isso. E nós somos aqueles que podem trazer a razão de ser. Você pensa desse jeito? Penso desse jeito. Nós estamos eu estou no mesmo lugar onde eu estava 50 anos atrás, né? Eu sou um eterno sonhador com isso, com a participação popular, com a sociedade diferente. Eu sou um sonhador disso, né? Eu só acredito na política dessa forma. Por exemplo, e as coisas às vezes não acontecem com facilidade, né? E a gente precisa ter perseverança, certo? Né? A vida é assim, né? Não é só a política, né? Às vezes a gente tem bons momentos, maus momentos, né? A vida é uma gangorra, né? Um sobe e desce. E a gente precisa perseverar, resistir, certo? E aí dá a volta por cima, né? Caminha, as coisas são desse jeito. Por exemplo, você é uma pessoa que eu conheço desde criança, né? Não sei se você vai lembrar a primeira vez que nós nos vimos. Lembro, né? Professor. Certo? E eu era um bem jovem, recém-formado em agronomia. A gente tinha, isso foi o quê? 83, 84, né? A gente tinha
acabado de eleger, né, em 82 eu formei em agronomia e nós elegemos o vereador mais jovem do Brasil, Paulo César. que é nosso amigo Paulo César, né, o velho Paulinho, certo? E Paulo César, como vereador, foi a primeira figura política de Juazeiro, né, a discutir essa indecência que são os canais de esgoto em Juazeiro, né? Então eu lembro que a gente fez um trabalho, a gente saiu fotografando todos esses canais, certo? Na época a gente não tinha celular, não tinha nada disso, era slide, né? Essa turma mais nova aí não sabe nem o que é isso mais, né? Não, depois tem a uma gente série de fotografia que vai depois a passando gente ali, faz uma né? fala só para explicar o que era slide. Tem que explicar, né? O povo virou peça de museu, né? Mas era o que tinha de moderno na época, né? Então a gente, é uma exposição fotográfica, né? com projetor, e você vai mostrando esses problemas dos canais e tal, né? E Paulinho, como vereador, apelidou o canal da Vila Jacaré, né, do canal da vergonha, né? Porque era um canal de 40 anos, meu amigo, mais de 40 anos, né? Que a gente iniciou essa luta e muito pouca coisa foi feita até hoje, né? Mas a gente vai desistir? Não, a gente tem que continuar buscando essa luta, certo? E isso, para mim, é o maior problema de Juazeiro. Então, por exemplo, não dá para a gente ir para a gestão para ficar usando canal, certo? Ou mercado produtor, ou os grandes problemas de Juazeiro como retórica, né? A gente tem que ter iniciativa. Tem que resolver. Né? Eu acho, por exemplo, são 40 anos que a gente começou essa discussão dos canais. Né? Foi 83, 84, 40 anos. Estou errado? Estou certo, né? Na conta. Então, por exemplo, várias gestões se passaram. Vários deputados estiveram presentes nesse momento. Por que isso não tem solução? Eu acho que a população de Juazeiro tem que se mexer, certo? Não pode ficar esperando o herói que vai resolver o problema dos canais, né? O mágico, né, que vai resolver, que vai arrumar o dinheiro para fazer. Não vai vir não, o dinheiro é público, né? A gente só precisa botar a obra no orçamento da União e no orçamento do Estado, né? Nós lançamos a ideia da petição pública, certo? Nós precisamos mobilizar a sociedade para assinar a petição pública, certo? O dinheiro do orçamento precisa entender que essa obra dos canais tem que entrar no orçamento. Então, se a sociedade se mobiliza e faz isso, a gente vai levar para os deputados, vai levar para o governador do Estado, vai levar para o presidente da República. Está aqui, o povo de Juazeiro precisa que é isso aqui, né? O que é que vai ser feito no primeiro ano, no segundo ano, isso é coisa para ser discutido. Mas isso precisa entrar como um projeto lá, certo? No orçamento da União do Estado, que tem dinheiro nosso, né? Faz parte desse processo, né? Além disso, é inadmissível que 40 anos depois, os canais ainda continuam carregando esgoto, apesar de já ter sido gasto uma fortuna de dinheiro com o saneamento básico da cidade. Certo? Por que os esgotos continuam lá, se já foi feito praticamente quase que a obra toda, né? Salvo o bairro de Antônio Guilhermino, que foi esquecido, foi excluído do processo, que é um absurdo, certo? Mas 90% da cidade já está saneada. Mas o esgoto está sendo jogado nos canais. Isso é um crime ambiental, né? Por que o Ministério Público não atua nisso? Por que a Prefeitura não faz? Quer dizer, a gente não pode ficar parado, depois a gente fica reclamando que é a cidade das muriçocas, certo? A sociedade precisa reagir, a sociedade precisa se mobilizar. Eu acredito na participação e na mobilização social. É isso aí, Fernando. Nossa luta é coletiva pela sociedade que sonhamos e merecemos. Que as pessoas de Juazeiro compreendam essa luta, que as pessoas de Juazeiro tragam para o seu coração essa luta. Dê uma oportunidade. Juazeiro não é só a prefeita Caetá, o ex-prefeito. Juazeiro é de toda a gente. E é por toda essa gente que a gente traz você, Fernando, para resgatar esse compromisso. Nossa luta é coletiva pelo bem do povo de Juazeiro. Eu vou quebrar o protocolo, certo? E não vou deixar o entrevistador encerrar, certo? Eu quero encerrar dizendo que eu lhe conheço desde criança, como eu disse aqui. Você é um quadro político que cresceu bastante, né? Inclusive nós fomos até colegas de faculdade, né? Verdade. No curso de Direito. De professor, né? Fomos colegas de faculdade, é verdade. Nós fomos colegas de faculdade, você é um quadro técnico e político, se desenvolveu bastante,
uma figura extremamente preparada, e eu sei bem que você tem justamente esse espírito de coletividade, de visão social, de integração, de formação de novas lideranças. Então eu acredito no povo de Juazeiro, eu acredito que esse projeto que nós estamos montando coletivamente com você à frente, você e nossa amiga Cida Gama, que também tem o mesmo perfil, esse perfil de visão social e de amplitude, é que a gente pode efetivamente criar um mecanismo da sociedade de Juazeiro participar e sair dessa situação que ela se encontra. Vamos para frente, Juazeiro, o futuro nos espera.